E vamos começar falando do São Paulo, que é a informação mais quente, notícias que surgiram também ao longo das últimas horas, mais escândalos dentro do tricolor do Morumbi, que teve uma temporada dentro de campo muito decepcionante. E também agora fora, quando o torcedor achava que só terminaria o ano sem títulos e com o 8º lugar no Brasileirão, nos últimos dias vem recebendo uma enxurrada de informações e uma enxurrada de polêmicas que acontecem dentro dos corredores do Morumbi e também do CT da Barra Funda. Informação mais recente, tá? Tem duas hoje. A primeira delas: Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar supostos desvios de verbas em negociações envolvendo jogadores do São Paulo. Coluna do UOL, a informação do UOL, apurou que o esquema teria beneficiado cartolas do clube que teriam recebido dinheiro de forma indevida após a venda de atletas. O São Paulo, claro, se posicionou a essa reportagem, informa que não tem conhecimento de qualquer investigação da Polícia Civil em andamento, se coloca à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários às autoridades. Só que os valores chamam a atenção. Esses supostos desvios de verbas, inclusive com saques em espécie e depósitos também a dirigentes que estariam envolvidos nesse esquema, os valores que chegam a 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. Como se já não bastasse. Escândalo dos camarotes, o Shakira Gate, como já chamaram aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. O escândalo do Munjar também, o irregular, que foi receitado a jogadores do São Paulo. Agora vem essa também, a Polícia Civil investigando supostos desvios em negociações envolvendo jogadores do São Paulo que teriam beneficiado também dirigentes e conselheiros do tricolor paulista. Bruno Prado, muito boa tarde para você. E parece que cada dia que passa chega uma notícia pior para o torcedor do São Paulo Futebol Clube. Crise instaurada no Morumbi. Bom, boa tarde, Boni, boa tarde a todos. Cada dia você citou vários casos aí que nos últimos dias se tornaram públicos, né? Que vazaram, que foram divulgados, enfim, agora, depois dessa última denúncia aí de investigação em relação a pessoas do São Paulo que podem estar ganhando dinheiro em transação de jogador, né? Isso aí está sendo investigado. Tem agora esse pedido de impeachment, né? Mais de 50 conselheiros assinaram um pedido que vai começar a tramitar ali no Conselho Deliberativo. Então tem muita coisa que está misturada aí. Se aconteceram coisas irregulares no clube, se tem gente ganhando na transferência de jogador, a questão dos camarotes, se isso está acontecendo, e eu coloco sempre no condicional porque as pessoas têm o direito de se defender, é a justiça que tem que investigar. As informações estão aí, mas, claro, as pessoas têm que se defender, têm que deixar o negócio rolar, porque daqui a pouco você fala, fez isso, fez aquilo, aí daqui a pouco conclui inquérito, não tem prova suficiente, né? Aí depois sobra para quem está acusando. Então, o que a gente tem que passar como jornalista são as informações que estão sendo passadas e a investigação está acontecendo. Então, se de fato ficar comprovado que aconteceram essas coisas no clube, não são coisas que acontecem agora, que passaram a acontecer agora. São coisas que devem estar acontecendo frequentemente, né, se tudo isso for confirmado. E aí, por isso que eu falo de tudo estar misturado. É um ano de eleição no São Paulo. É um ano de eleição. E um impeachment de um presidente, que pode ocorrer, há uma chance sim de acontecer, ele é uma questão muito mais política do que jurídica. Ele é uma questão muito mais do presidente ter apoio político ou não. Se um presidente tem apoio político, mesmo que apareçam denúncias, as denúncias ficam para trás, são arquivadas e o presidente segue. Se ele não tem apoio político, ele corre o risco de cair com uma mínima denúncia, com uma pequena coisinha que já aí dá a justificativa jurídica, mas é a política que determina o impeachment. E nesse momento, o Júlio Casares, ele perdeu muito apoio político. Acho que não dá para afirmar que ele vai sofrer o impeachment. Mas há um mês atrás era uma coisa impossível de acontecer. Hoje não é. E a tendência é que aumente o número de conselheiros contra o presidente do São Paulo. Conforme as coisas vão acontecendo, isso muda, vai ter uma eleição. O Júlio Casares não poderia mais se reeleger, ele queria indicar um candidato.
Acho que os possíveis candidatos do Júlio Casares, nos áudios do camarote, já ficaram inviabilizados. Não só os que estavam ali no áudio, os que participaram, né, os que estavam naquela conversa telefônica, mas também os que foram citados, né, que eram as pessoas, ali foram atingidas as pessoas mais próximas ao presidente do clube. Então, o processo eleitoral, ele está totalmente ligado a um processo de impeachment, a denúncia, são coisas que estão misturadas. O futebol, na parte diretiva, num clube que não é SAF, é um clube social, que tem conselheiro, que tem sócio, ele é pautado pela política. Ele é pautado não pela questão, vamos dizer assim, técnica, uma questão de uma gestão pensando sempre no futebol, de uma maneira muito técnica e pragmática. Ele é pautado pela política. O São Paulo é assim, o Corinthians é assim, Palmeiras, agora no Palmeiras a política nos últimos anos esteve um pouco mais calma, mas no Corinthians caiu um presidente no meio do ano. No Santos a política é muito agitada, no Flamengo teve uma eleição recente, que teve uma disputa forte. Então a política, as decisões inclusive do futebol, elas são pautadas pela política. Muitas vezes um técnico é demitido porque politicamente o presidente não consegue mais segurar. Se ele segurar aquele técnico, ele começa a perder apoio dentro do clube. Muitas vezes uma contratação é feita para justificar para as pessoas de dentro do clube. O presidente está sendo pressionado, aí ele faz uma grande contratação, mesmo que às vezes comprometa a parte financeira do clube, para justificar para a torcida e para os conselheiros lá dentro que votam nele. O cara esse cara aqui trouxe um baita reforço. Isso dá uma amenizada. Então, todas as decisões do futebol, e no São Paulo a política ela é presente o tempo inteiro, elas são pautadas pela política. Então, o Júlio Casares ele está perdendo apoio político. Se ele tivesse total apoio político, que estão acontecendo dia a dia, a chance dele terminar o mandato é menor do que a chance dele terminar. É muito possível, sim, que o presidente do São Paulo não termine o seu mandato. Ele tem hoje muito menos apoio do que ele tinha há um mês e a tendência é que ele vá perdendo cada vez mais. E a gente vai falar daqui a pouco também a segunda informação relacionada ao São Paulo, que é justamente já o Conselho Tricolor, a oposição se movimentando, tentando um pedido de impeachment do presidente Júlio Casares. E o Bruno citou o Corinthians, é até interessante, porque esse inquérito da Polícia Civil, que agora investiga esses possíveis desvios dentro do São Paulo, teve início a partir de procedimentos instaurados, no caso Vaidbet, no Corinthians, que foi justamente o caso que gerou o impeachment do presidente Augusto Melo lá no Parque São Jorge, caso esse que também está sob responsabilidade do delegado Tiago Correia, o mesmo que conduz a investigação relacionada ao clube alvinegro. Mauro Betting também aqui no estúdio com a gente. Muito boa tarde para você, Mauro. Essa investigação, então, depois de tantos casos que a gente noticiou por aqui e repercutiu por aqui na programação da Jovem Pan, tem mais um agora que o torcedor do São Paulo vai ficar de olho, esses possíveis desvios em negociações envolvendo jogadores do São Paulo que teriam beneficiado tanto dirigentes, conselheiros e empresários também, é o que investiga a Polícia Civil. Mauro, muito boa tarde. Boa tarde, Vitor, boa tarde, Bruno, boa tarde, Maurão, boa tarde, torcedor da Jovem Pan, dentro do possível, boa tarde, um feliz ano novo, né, para o torcedor do São Paulo, para todo mundo, enfim, já chegando às festas. Mas que festa, hein? Pelas denúncias e ainda, gente, são supostas, como a gente está tratando e como tradicionalmente trata a Rádio Jovem Pan, e de um modo geral a imprensa, casos escabrosos ou não tão escabrosos, e de novo é uma régua individual. Mas tem acontecido tanta coisa no São Paulo há mais de 10 anos, e agora estou falando só fora de campo, que não, por acaso, os resultados de campo não estão à altura da história e glória do São Paulo Futebol Clube, né? E começa com uma prática que aqui eu vou dizer do São Paulo, vou, claro, citar outros times e outros clubes que eventualmente estejam cogitando isso, gente da situação, por óbvio, né? Que toda prática continuista não por acaso leva a isso. Não estou dizendo que o Júlio Casares em si é continuista, mas vem de uma longa tradição de um grupo que, democraticamente eleito em abril de 2002, conseguiu grandes coisas para o São Paulo. Marcelo Portugal Gouveia, Juvenal Juvencio, depois aí Carlos Miguel Aidari, que não está rolando tanto com o Leco e com o próprio Júlio Casares. Mas, de novo... O detalhe, ele, quando assumiu, não poderia se reeleger, ele consegue uma mudança de estatuto e se reelege. E se reelege, né? Então, eu queria exatamente, indo além do caso do São Paulo, voltar a casos de instituições de clubes como o São Paulo Futebol Clube. O Vasco
ganhou muita coisa com o Eurico Miranda como presidente, como vice-presidente, mamando a chuva de São Januário. Mas também começou o período de depauperação em São Januário do Vasco a partir de 2008, com muitas práticas continuistas, práticas do arrepio da lei e da porrada dentro e fora de campo do Vasco da Gama. Inclusive a animosidade criada por Eurico Miranda em toda a situação de futebol brasileiro e sul-americano pelas práticas dele, dentro e fora de campo. O Santos agora está colhendo algo que o próprio Marcelo Teixeira havia plantado, ainda que com práticas menos autocráticas, quando também foi se perpetuando no poder, e levou também à queda do Santos, a pior situação financeira da história do Santos, que não é só dele, mas de algumas continuistas que vêm da prática disso aí de você continuar. Alberto do Alíbio do Corinthians conseguiu títulos enormes, como o Mundial de 2000, grandes conquistas tal, e com grandes parcerias. Mas também quando deixa o Corinthians pouco antes do rebaixamento de 2007, deixa algumas dívidas impagáveis que agora são muito pagáveis pelo que aconteceu desde então, a partir da renovação e transparência, dessa dívida de quase 3 bilhões do atual campeão paulista e campeão da Copa do Brasil, coisas que só o Corinthians e o Flamengo também conseguem, né? O Flamengo em crise, uma bagunça, ganhou 2009, o Brasileiro e outras coisas que o Flamengo e o Corinthians conseguem, não só as maiores torcidas, mas eles têm uma maneira peculiar e que não pode ser exemplo. O Flamengo faz de qualquer jeito, se complicou, não caiu, teve situações delicadíssimas, mas a partir da reconstrução rubro-negra de 2013 é um exemplo, inclusive, de democracia, dá para dizer assim. E o caso do Palmeiras com o Mustafa Contursi, que também ganhou muita coisa muito pela Parmalat, sempre lembrando que o Mustafa não era muito afim da Parmalat, teve várias quisilhas com a Parmalat. O Mustafa, inclusive, foi contra a Nova Arena, contra o Allianz Parque, outras coisas também, era contra o futebol, política pavorosa do bem, bom e barato, saiu caríssima para a história do Palmeiras, vocês lembram, com a queda de 2002 e outras coisas também. E que agora também é um movimento de que há uma perpetuação de poder no Palmeiras, que eu não preciso citar, já citando Eurico Miranda, Marcelo Teixeira, Alberto do Alibe, o Mustafa Contursi e agora voltando ao São Paulo. Quando o Juvenal Juvencio via a canetada e o arcabouço jurídico criado por Carlos Miguel Aidar consegue o terceiro mandato num dos clubes, talvez não, do clube mais democrático da história do futebol brasileiro em termos institucionais, que é o São Paulo, no sentido de que o São Paulo poucas alternâncias, golpes ou continuismos teve. Quando o São Paulo dá o terceiro mandato, o Conselho dá o terceiro mandato a Juvenal Juvencio e com isso, inclusive, traz de volta Carlos Miguel Aidar à presidência, porque criou a condição institucional, política, jurídica para o terceiro mandato, o São Paulo não por acaso vai se levando aquilo que até aquele discurso comendo banana no caso do Miguel Aidar faz uma mudança, tipo aquele filme que eu nunca lembro, Eu Sou Você, aquele que a Glória Pires vira o Tony Ramos vira a Glória Pires. O Carlos Miguel Aidar fala do Palmeiras, o Paulo Nobre, e se fosse você. E as coisas invertem, né? O Palmeiras vira o que é o São Paulo dos anos anteriores, o São Paulo vira o Palmeiras e não precisa, é alto meio que explicativo. Então, assim, qualquer movimento continuista parece que o Deusão lá em cima pune. Os deuses da bola, por exemplo, você quer continuar, ainda que tenha ganhado muita coisa. E esse grupo de São Paulo foi tri da América, foi tri da Libertadores de 2002 para cá, tri brasileiro, né? Enfim, muitas coisas boas, estrutura, próprio trabalho de Cotia maravilhoso, completou 20 anos de Cotia, né? Inclusive da questão jurídica institucional, né? O São Paulo conseguiu, por leis de incentivo, conseguiu algo discutível até juridicamente, mas na prática maravilhoso, embora em termos financeiros e até esportivos rende muito mais do que deveria, porque continua gente muito boa sendo trabalhada, um trabalho sério feito em Cotia, mas nem sempre dentro de campo se resolve. E fora de campo é o que você elencou, Bruno, mais uma vez com brilhantismo também comentou, e mais uma vez irretocável tudo que falou o Bruno, e ainda com o lugar de fala que eu não tenho, mas, de novo, isso fica um alerta para todo mundo. A continuidade, a alternância, o continuismo detestável para mim em qualquer ação, em qualquer movimento, em qualquer campo da atuação humana. E a alternância de poder, no mínimo, não é ideal, mas é a melhor do que qualquer prática. A democracia é boa? Claro que não, a gente está vendo isso aqui. Até porque, inclusive, até no momento da realidade brasileira, o que deveria ser uma democracia, para alguns é uma tirania, para alguns é uma ditadura, gente que adora a ditadura e acha que isso é uma ditadura, e dá para discutir muito, né? Mas, enfim. Agora, no São Paulo, indiscutivelmente, mesmo se houvesse continuismo, ou, perdão, de novo, a alternância de poder, não um continuismo, não uma continuidade, é difícil defender qualquer coisa. Se ainda dentro de campo fosse como o caso do Corinthians, que ainda ganha uma Copa do Brasil, ganha o Paulistão, que é lamentável, vamos comentar muito sobre isso, lamentável no sentido que é uma bagunça, para o momento institucional da história do Corinthians, mas o Corinthians é tão fabuloso, tão forte, o corintiano é tão inacreditável que ganha o que ganhou,
em 2025. Mas olha o que o São Paulo perdeu e está perdendo, e inclusive, quando a gente fala, ontem mesmo falando com um jovem São Paulino de 11 anos de idade, que estava reclamando, pô, meu pai fala pro meu time, menino de cabeça brilhante e tal, como pai, inclusive, sem citar, que é uma pessoa muito conhecida, ele fala, pô, meu pai fala que a gente era demais, agora só vê a gente passar vergonha com 11 anos de idade. Eu falei, lamentavelmente, nesse caso deu um certo azar, mas qualquer coisa, vai ao YouTube, leia, veja, converse com outras pessoas, converse com um cara que é jornalista, nesse São Paulino eu sou, para ver que seu clube era exemplo mesmo. Todo mundo falava, eu quero ter um Refis como São Paulo, eu quero ter um CT como São Paulo, eu quero ter Cotinho, um CT da base como São Paulo, quero ter a paciência que o São Paulo teve com o Tele Santana nos anos 90 para perpetuá-lo, quero ter os títulos de história, blindagem de informação. Hoje é um negócio impressionante. Hoje eu sei mais do São Paulo do que de casa. Assim, pô, se eu ligar agora, quem foi almoçar em casa, eu não sei, mas no São Paulo, tu sabe. Cara, assim, virou um programa do Léo Dias. Virou assim, um fofocalizando, trabalha lá, o pessoal maravilhoso do SBT, virou um choqueio, nem sei, mas tem um fuxico, sei lá, virou, e nada contra. Mas tudo contra o que o São Paulo está falando, os São Paulinos estão fazendo com o São Paulo. E aí entraria de novo a figura institucional do Conselho Deliberativo. Eu odeio frases feitas, mas tem o tal do ditado que se conselho fosse bom, né, ele era vendido, não era dado. Se o conselho do clube fosse realmente bom, ele era o que é o ditado. Então, lamentavelmente, deveria ser auditado e não auditado, a gente não pode esperar absolutamente nada de quase que qualquer conselho. Porque os caras, assim, é um churrasco, é o tamborel, é a bocha, é camisa do clube, é ingresso, não precisa nem ser no camarote, né? E assim há muito tempo. E mais, os vitalícios. Né? Eu entendo que você precisa ter um senadão, alguém que está há muito tempo no clube. Dá para discutir muito se o sócio-torcedor pode ou não participar, ok. Mas cada vez mais, já teve até mais, às vezes isso vai mudando. Você ter tantos vitalícios conselheiros, por que acontece vitalício? Não precisa mais passar para eleição, por óbvio, né? Para madeira bastante simplista. Então tá ok. Então, normalmente, aí governo só é a favor. Então, assim, seja quem for o presidente ou a presidente, que paga churrasco, às vezes paga a escola dos filhos, às vezes paga material escolar dos filhos, paga mensalidade atrasada, e, gente, aqui eu não estou inventando, aqui é fato. Até uma pessoa muito conhecida minha, no clube pelo qual eu torço, mas não sou sócio, ela falou, cara, eu não gosto dessa pessoa, e não é... Para deixar claro, não é o presidente atual, tá? Era o Mustafa que eu torço. Eu não gosto do Mustafa, eu acho que ele faz mal ao Palmeiras, é um câncer para o Palmeiras, porém ele me ajuda a pagar meu condomínio de uma maneira que não deveria ser, né? Mas ok, não é nem crime, mas ajuda, eu posso ajudar. A gente tem um trabalho de benemerência, mas a gente sabe que é assim, né? E, lamentavelmente, assim, e aí uma coisa tão importante, uma atividade econômica tão importante como o futebol é baseado no seguinte, pô, estou devendo condomínio, é o seguinte, o cara é um escroque, o cara não vale a pena, o cara é continuista, o cara é ditatorial, o cara é autoritário e tal, mas ele vai me ajudar a pagar o meu condomínio que está atrasado, então eu vou votar nesse cara. Ele vai fazer coisas bárbaras, vai esmagar a oposição, como muitos fazem. Esses continuistas não apenas têm um esquema dos áulicos de mau hálito, mas eles também esmagam a oposição. A última reeleição do Juvenal, terceiro mandato, ele teve 7 votos contrários no Conselho. 200 e poucos, 7. Isso é aclamação, gente. Sim. Parece eleição da presidente da CBF, não é da democracia, não é voto 3, voto 2 para a federação, voto 1 para o clube de Série A, Série B. Aliás, porque é Série Z, de baixíssimo nível mesmo. É assim, é aclamação. Não, e todo mundo sai da aclamação, bate palma, não sei o que lá, e sai, pô, que merda, né? Fizemos, não sei o que lá, mas tem que fazer, não tem o que fazer. Não, tem o que fazer. Ou deveria ter que a democracia. E, lamentavelmente, os clubes são isso aí. As federações são isso aí. A CBF é isso aí. A Conmebol é isso aí. Acho até que a CBF veja ventos melhores, até porque está um horror. A Conmebol também, dentro do possível. A FIFA, com certeza, desde 2015, desde o FIFA Gate. Mas é assim, pô... Desculpa o baixo nível, mas não é de Covid, mas sei lá, é câncer. Só muda a doença. Uns 2, 3 meses antes de cair, o Edinaldo Rodrigues foi reeleito por unanimidade. Por unanimidade. Por aclamação. E aí, quando ele foi afastado, os mesmos que não, já estava na hora. Mudaram as pessoas. Todos 3 meses. Votaram nele. Todos. Em 3 meses se descobriu tudo aquilo do Edinaldo para ser afastado. É duro. Eu quero dar um feliz 2026, mas é difícil. É difícil. E, no fim, os interesses pessoais acabam se sobrepondo aos interesses do clube, que deveriam ser os mais importantes. Mauro César Pereira com a gente, direto do Rio de Janeiro, está por aqui também, para falar sobre essa situação do São Paulo Futebol Clube, agora essa investigação da Polícia Civil. Mauro, até para a produção colocar na tela o Mauro César, para ver ele direto do Rio de Janeiro. Mauro, muito boa tarde para você. Claro,
Quero seu comentário sobre essa situação de São Paulo, mas pergunto, porque eu estava aí no Rio de Janeiro no domingo, estava quente pra caramba. Queria saber se você... eu queria saber se está de tênis ou de chinelo também, viu, Mauro? Muito boa tarde. Boa tarde, estou de chinelo. É isso, perfeito, perfeito. Daquela marca, inclusive. Estou na casa daquela marca, não tem um contrato com eles, não. Aliás, quando eu venho para cá, venho na casa da minha mãe, já tem sempre esse chinelo me esperando. Ele fica no pé o tempo todo. E é bom mesmo. É bom, porque aqui dá para trabalhar de chinelo, né? Por que não? Quando o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, como que um título, mesmo de mata-mata, traz consigo, como isso pode maquiar as coisas erradas de uma gestão, né? Como, por exemplo, endividar mais o clube na busca de um título, que você tem ali É meio que a história da Cinderela, né? Depois a carruagem vira abóbora. Você tem um momento muito efêmero aí de empolgação, de euforia, mas no médio prazo, longo prazo, putz, a situação é muito ruim. E para piorar, todas essas denúncias, escândalos, ingresso, camarote, venda de jogador. Quer dizer, olha só que situação, né? Além do clube nessa gestão ficar mais endividado, quando tenta digamos assim, impedir que a dívida cresça, até consegue, de certa forma, mas ser uma redução significativa. E ainda tem aí embutidos alguns escândalos que agora estão brotando quase que diariamente. Muito difícil uma sequência, mas eu acho que o pior no São Paulo é que o sistema eleitoral de São Paulo, os cardeais e esses conselheiros que jamais vão deixar o poder, né? O poder não, mas jamais deixarão de orbitar o poder, né? E aí eles acabam tendo juntos muita influência. Qual o cenário de mudança? Quem é que pode mudar? Quem é a pessoa? Quais são as pessoas que, assumindo São Paulo, poderiam adotar uma nova gestão e qual seria esse caminho? Não se vê. Pode-se falar na saída do presidente, mas já apareceu alguém com um plano concreto ou que tenha em mente alguma ideia real para fazer com que as coisas mudem? E lembrando que uma mudança é uma recuperação de um clube em crise financeira e também crise política, como São Paulo, não é um tratamento de uma semana, é um tratamento que leva alguns anos para tirar o doente dessa situação em que está. E o São Paulo está doente, né? Isso é bem evidente. Acelera, Polícia Civil! Se é moral o que vocês fizeram, e não. Completamente antiético. O Futebol Clube não ganhou nada de bom com esse acordo. Vocês acham que um clube que está devendo essa grana, está em transfer ban, não paga seus jogadores, tem clima para os 12 diretores andarem de BMW? Ô, Galápagos Capital, vocês não vão falar nada? Ô, galera da Galápagos, por que vocês estão tão quietos? Férias, pessoal. Já tinha me dado férias, mas o São Paulo Futebol Clube não me dá sossego. Confesso para vocês que hoje tô com dor de cabeça. Tô tipo com pressão alta depois de ler as últimas notícias. E agora é sobre o mistério dos 12 carros. Esse assunto, ele é um pouco sensível, ele é um pouquinho mais difícil, porque ele vai ficar, você vai ver, no meio do caminho entre a ilegalidade e a imoralidade. O delegado e o pessoal da polícia foi lá com mandato. Então já tudo. Quando o áudio saiu inteiro, 44 minutos, o torcedor mais atento escutou um outro trecho da conversa e falou: epa, peraí, o que é isso? E como ficou o caso da Austin, Douglas? Que todo mundo recebeu o carro e eu não recebi. Nesse novo trecho, então, a Adriana queria saber onde estava a BMW dela. Todo mundo recebeu o carro e eu não recebi. Achei justo. Vocês não acham justo? Eu também quero uma BMW. Quem não quer uma BMW? A Adriana quer uma BMW, pô. Tá todo mundo de BMW, por que ela não tem a dela? Quem recebeu o carro da Austin foi o São Paulo Futebol Clube. Tudo bem, mas fui eu que fiz o intermédio de tudo. Mas quem que tem que te pagar? De quem que você está cobrando? Eu conheço os caras da Austin. Conhece. Eu conhecia. Não, você que me apresentou. Sim. O Douglas fala que não conhece ninguém, que não sabe o que aconteceu, que os carros são do São Paulo Futebol Clube. O que você quer que eu faça? Mais do que eu falei na reunião, você estava junto. Eu falei que você tinha direito. O que a mulher não quis te dar. O que eu posso fazer? Onde foram parar esses 12 carros? Como eles foram usados? E, pô, cadê o carro da Adriana? Dos 12 carros, 4 ficaram com Júlio Casares, com 4 carros na presidência em julho. É bastante gente para andar de carro. 4 na presidência, 2 no clube social, 1 no financeiro, 3 no futebol e 2 no administrativo. E aí eu fiz uma outra pergunta, muito simples. E a minha pergunta é, onde esses carros ficam estacionados? Eu queria saber onde esse carro dorme. E o São Paulo me respondeu, não. Aspas, o gestor de cada área era responsável
pela guarda e conservação. Sim, pessoal, é muito triste de constatar, você já entendeu, mas sim, os diretores do São Paulo pegaram o carro e levaram para casa. Pegaram o carro para eles usarem. Não tem nada ilegal. Calma, meus diretores. Não vou nem dizer o nome de vocês aqui, tá bom? Sei quem vocês são, não vou falar o nome de vocês. Eu acho que vocês vão cair um por um depois, mas não vou falar o nome de vocês. Fiquem tranquilos. Eu sei que vocês já estavam pegando o telefone para mandar mensagem para o advogado, para processar o Thiago Leifert, mas não vai acontecer. Calma. Tem nada ilegal. Mas eu posso dar minha opinião aqui. Se tem um pingo, qualquer resquício de ética no que vocês fizeram. Se é moral o que vocês fizeram. E não. Completamente antiético, na opinião deste canal. Como eu estava dizendo no começo do vídeo, esse acordo, ele abre uma frestinha, ele abre uma janelinha para a gente entender como vocês operam. O que vocês pensam de como a relação de vocês, profissionais de gestão, como ela deve ser com o São Paulo Futebol Clube. Está muito claro nesse caso. O que é um bom gestor para mim? E o nosso presidente blogueiro vivia falando de gestão, vivia falando da gestão, nossa gestão, postava pra caramba, foi dar palestra de gestão na CBF outro dia. O que é uma boa gestão? O básico. Tudo que você faz é em prol do São Paulo. Só isso. Todas as decisões que você toma são em benefício do clube. Tudo que você assina, todos os negócios que você faz são para o clube. É básico, não precisa de nada, não precisa nem se formar em administração. Nesse acordo dos 12 carros com o São Paulo, que benefício o clube levou? Nenhum. Que benefício a Austin levou? Nenhum. Mal teve exposição de marca. O diretor administrativo dirigiu um carro da Austin. Que vantagem de marketing você tem nisso aí? Que exposição de marca é essa? Se seus jogadores não estão usando o carro. São Paulo ganhou dinheiro? Não ganhou dinheiro. Valeu a pena para o São Paulo? Para o São Paulo não. Para os diretores, super. Para o São Paulo, zero. O clube, o São Paulo Futebol Clube, não ganhou nada de bom com esse acordo. E para a Austin também foi tão ruim, mas tão ruim que eles rescindiram o contrato. Em novembro, esse contrato foi rescindido. Num outro ponto sobre a supergestão, seguimos juntos pelo São Paulo. O clube está quebrado. 1 bilhão de dívida. Deve até para os jogadores. Não paga direito de imagem. Tomou transfer ban. Vocês acham que um clube que está devendo essa grana, está em transfer ban, não paga seus jogadores, tem clima para os 12 diretores andarem de BMW? Na situação que o clube está, o clube foi quebrado por esses caras aí nos últimos 6 anos, eles pioraram tudo. Eles ainda estão andando de BMW? Às custas do clube? Diretores, vocês têm que andar de transporte público. Pega um táxi. Faz a reunião remotamente. Não tem clima para vocês andarem de BMW. Vocês não merecem andar de BMW. Não dá. O clube não pode dar isso para vocês. Porque vocês quebraram o clube. Vocês estão sacando a cabeça dos caras. O clube está derretendo e eles estão andando de BMW. O Galápagos Capital, pessoal do FDIC do São Paulo, que está ajudando a renegociar a dívida, ajudar a pagar a dívida. Vocês não têm compliance aí, não? Vocês não vão falar nada? Ô, galera da Galápagos, por que vocês estão tão quietos? A gente precisa de dinheiro para pagar a dívida. A gente precisa fazer caixa, melhorar o nosso fluxo de caixa. A gente precisa ter lucro. A gente precisa bater dívida. E aí tem conselheiro explorando camarote ilegal, ganhando dinheiro em cima do São Paulo. Os caras fazendo permuta. Em vez de trazer dinheiro para dentro do clube, pegam 12 carros e levam para casa. Vocês não vão falar nada? Vocês vão fazer nada? Vocês têm advogado aí? Ô Galápagos, eu queria muito ouvir vocês. Não sei se a torcida toda quer, mas eu queria muito ouvir vocês. E vocês do conselho, hein? Agora há pouco, um pouco antes de eu gravar esse vídeo, alguns conselheiros conseguiram protocolar um pedido de afastamento do Júlio Casares. Dificilmente vai dar certo, porque tem ainda muita gente na situação. E eu queria, cara, dar os parabéns a vocês da situação. Que amizade linda, que lealdade maravilhosa. Vocês ainda estão aí abraçados nos caras. Provavelmente vocês não vão deixar nenhum processo de impeachment, não vão deixar nada de ruim acontecer com o Júlio Casares, porque, olha, realmente vocês da situação, quem tem amigos como vocês não precisa de mais nada. Isso é amizade, isso é lealdade. E o melhor de tudo, vocês também não ganharam nem uma BMWzinha, hein? E mesmo assim, estão aí abraçados. Coisa linda. Parabéns. Acelera, Polícia Civil! Atenção! São Paulo Futebol Clube nas páginas policiais. Tem que dar uma brincada no início para deixar um pouquinho leve o vídeo, porque como é pesado esse noticiário envolvendo o São Paulo, hein? E vai piorando, tá? A coisa vai só escalando. É um longo caminho, a gente está na parte inicial ainda. Então você está no inquérito, você está na apuração. Se a polícia abriu um inquérito, é porque ela tem elementos que indicam que pode haver crime nessa história. Cada dia que passa, vai ficando mais difícil permanecer na cadeira, como se nada tivesse acontecendo. O presidente Júlio Casares demorou uns 2 dias para soltar uma nota oficial sobre a história do camarote. E ele está tentando seguir no comando do São Paulo, ele e os seus pares,
como se nada grave estivesse acontecendo. Solta uma notinha oficial aqui, divulga um afastamento ali, aquelas coisas todas, e a gente segue. Não é assim. Vai ficando insustentável a manutenção dessas figuras. Eu estou muito curioso para ver as eventuais quebras de sigilo bancário, porque vai ser interessante ver, porque a gente ouve algumas coisas, né? De gente que supostamente, pode ser só uma coincidência, pode ser fruto de um outro trabalho, mas gente que supostamente teria conseguido alcançar um aumento patrimonial substancial em pouco tempo, coincidindo com as suas atividades do clube. Pode ser uma coincidência, pode não ser. Organizadas do São Paulo, mais uma vez, seria muito importante ouvir as organizadas do São Paulo nesse momento. Seria muito importante que elas se manifestassem nesse momento. Mas o primeiro ponto para mim é que esses caras deveriam sair imediatamente do comando do clube. Deveriam se afastar enquanto uma investigação tão séria aconteça. E quem tocar o São Paulo em 2026 tem que pensar em fazer 45 pontos no Campeonato Brasileiro, porque o 2026 do São Paulo pode terminar trágico. Ele já começa trágico. Isso aqui é uma tragédia. Já começou 2026, que já está acabando o ano, hoje é dia 23. Isso aqui é uma tragédia. É isso aqui que virou o São Paulo. Eu fico imaginando o que mais... Sabe quando você vai puxando e vai vindo merda? Aí você vai puxando e vai fedendo, e vai vindo mais, vai vindo mais. Eu fico imaginando o que pode vir ainda dessas investigações. É tudo muito, muito grave.